A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 4. Tempo do Desprezo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Baixos demais, não é verdade? Assegurou-se o bruxo assim que retornaram e sentaram-se. O advogado atrás da escrivaninha e o bruxo à sua frente. Os honorários não estão à altura da tarefa, não é isso? Baixos demais, Geralt. Remexer profecias élficas é diabolicamente complicado, além de ser perda de tempo e de meios. Será necessário entrar em contato com os elfos, porque ninguém além deles é capaz de decifrar sua escrita. Os manuscritos élficos, na maior parte das vezes, não passam de uma complicada simbologia, de acrósticos, de códigos cifrados. A língua antiga é ambígua, e sua escrita pode ter mais de 10 significados. Os elfos nunca estiveram inclinados a ajudar quem quisesse decifrar suas profecias. E nos dias de hoje, quando nas florestas trava-se uma guerra com os esquilos e até existem pogroms, não é recomendável aproximar-se deles. Duplamente não recomendável. Os elfos podem tomá-lo por provocador e os humanos denunciá-lo como traidor. Quanto, Codringer? O advogado permaneceu calado por um bom tempo, brincando com uma estrela metálica. 10%. Disse por fim. 10% de quê? Não me faça de bobo, bruxo. O assunto está se tornando muito sério. Está ficando cada vez mais difícil saber de que se trata. E quando não se sabe de que se trata, então certamente se trata de dinheiro. Nesse caso, agrada-me mais um percentual do que simples honorários. Você me dará 10% do que ganhará, descontando o valor que já me pagou. E então? Podemos selar um acordo? Não. Não quero que você perca dinheiro. 10% de zero é zero, Codringer. Eu, meu caro colega, não vou ganhar nada com essa história. Peço novamente que não me faça de bobo. Não acredito que você não esteja sendo movido por lucro. Não creio que por trás dessa história toda não haja... Não estou interessado em que você acredita. Não haverá acordo algum, nem porcentagem alguma. Estabeleça o valor dos honorários para obter as informações necessárias. Qualquer outro? Codringer tossiu. Eu teria expulsado daqui convicto de que estaria tentando me enrolar. Mas, em seu caso, seu bruxo anacrônico, por mais estranho que possa parecer, uma atitude tão nobre, inocente e desinteressada se encaixa perfeitamente. Deixar-se matar de graça é típico de seu estilo grandioso e pateticamente ultrapassado. Não vamos perder tempo. Quanto, Codringer? Outro tanto, 500 coroas no total. Sinto muito, falou Geralt meneando a cabeça. Mas não tenho condições de pagar tal quantia. Pelo menos não neste momento. Renova a proposta que lhe fiz antes, quando nos conhecemos, falou o advogado lentamente, continuando a brincar com a estrela. Venha trabalhar para mim e você terá condições de pagar pelas informações e ainda sobrará um troco. Não, Codringer. Por quê? Você não entenderia. Dessa vez você não parte meu coração, mas meu orgulho profissional.
E isso porque sempre estive convencido de que sou capaz de entender absolutamente tudo. A base de nossas profissões reside na existência de filhos da puta, porém você continua preferindo o anacronismo à modernidade. O bruxo sorriu. Bravo. Codringer teve mais um acesso de tosse, limpou os lábios e examinou o lenço. Depois, ergueu para o bruxo os olhos amarelos esverdeados. Você deu uma espiada na lista dos magos e das magas que estavam no atril? A relação dos potenciais patrões de Riens? Dei. Não lhe entregaria a lista antes de me certificar detalhadamente de seu conteúdo. Não segui por aquilo que você viu de relance. Jasquier me disse que Philippa Ehlhardt provavelmente sabe quem está por trás de Riens, mas que se negou a compartilhar essa informação com você. Philippa não protegeria um borra-botas qualquer. Por trás daquele patife está alguém muito importante. O bruxo permaneceu calado. Tome cuidado, Geralt. Você corre sério perigo. Alguém está conduzindo um jogo com você. Alguém que claramente antecipa seus movimentos. Alguém que chega a dirigi-los. Não se deixe levar por arrogância e vaidade. Quem está brincando com você não é uma simples estrige ou um lobisomem. Nem são os irmãos Michelet. Tampouco é Riens. Que droga! Criança de sangue antigo. Não bastassem o trono de Sintra, magos, monarcas e Nilfgaard, temos ainda os elfos. Interrompa esse jogo, bruxo. Desligue-se dele. Atrapalhe os planos fazendo aquilo que ninguém espera. Rompa esse vínculo maldito. Não permita que o liguem de modo algum a Cirila. Deixe-a com Yennefer. Volte para Kaer Morhen e não saia de lá. Suma nas montanhas e estudarei os manuscritos élficos sem pressa, calma e profundamente. Quando eu tiver obtido a informação sobre a criança de sangue antigo, quando já tiver descoberto o nome do feiticeiro envolvido nesse imbróglio, você terá tido tempo suficiente para juntar o dinheiro e faremos a troca. Não posso esperar. A menina está correndo perigo. É verdade. Mas sei que você é considerado um obstáculo no caminho até ela. Um obstáculo que precisa ser eliminado a qualquer custo. E é por isso que você está correndo risco de vida. Eles partirão em busca da garota assim que derem cabo de você. Ou quando eu interromper o jogo, sumir de vista e me esconder em Kaer Morhen. Acho que lhe paguei demais para receber tal tipo de conselhos. O advogado girou a estrela metálica por entre os dedos. Pela quantia que você me pagou hoje, eu dediquei muito trabalho, bruxo. Falou, retendo um novo acesso de tosse. O conselho que lhe dei foi de caso pensado. Esconda-se em Kaer Morhen. Suma da face da terra. Aí, aqueles que estão à procura de Cirila a encontrarão. Geralt semicerrou os olhos e sorriu. Codringer não empalideceu. Sei o que estou dizendo, continuou, sustentando o olhar e o sorriso. Os algozes de sua querida Ciri vão apanhá-la e fazer com ela o que quiserem. Ao mesmo tempo, tanto você quanto ela estarão em segurança. Esclareça, por favor, e o mais rápido possível. Encontrei uma menina, filha de uns nobres de Sintra, órfã de guerra. Passou pelos campos de refugiados e agora mede e corta tecidos para um alfaiate que a acolheu em Bruges. Ela não tem nada de especial, exceto uma coisa. É muito parecida com uma miniatura na qual aparece a leoazinha de Sintra. Quer ver o retratinho? Não, Codringer, não quero. Não concordo com tal solução. Geralt, o advogado estreitou os olhos. O que o move? Se você deseja salvar sua Ciri, tenho a impressão de que não dispõe de fundos suficientes para se dar ao luxo de adotar essa postura de desprezo. O tempo do desprezo está se aproximando, colega bruxo. O tempo de um desprezo total e ilimitado.
Você tem de se adaptar a ele. O que estou lhe propondo é muito simples. Alguém morrerá para que sobreviva alguém que você tanto ama. Morrerá uma menina que você não conhece e nunca viu na vida. E quem eu devo desprezar? Interrompeu o bruxo. Em troca daquilo que amo, devo pagar o preço de ter desprezo por mim mesmo? Não, Codringer. Deixe aquela criança em paz, medindo e cortando os tecidos. Destrua seu retrato. Queime-o. E, pelas duramente conseguidas 250 coroas que você colocou na gaveta, dê-me outra coisa. Uma informação. Yennefer e Ciri partiram de Elander. Tenho certeza de que você sabe disso. Tenho certeza de que você sabe para onde estão se dirigindo. Tenho certeza de que você sabe que há alguém em seu encalço. Codringer tamborilou os dedos no tampo da escrivaninha e tossiu. O lobo, insensível às advertências, deseja continuar caçando, constatou. Não se dá conta de que, na verdade, a caça é ele, de que está seguindo inapelavelmente na direção das ciladas preparadas por seu caçador. Não seja banal, seja concreto. Já que você insiste. Não é difícil adivinhar que Yennefer está se dirigindo ao Congresso dos Feiticeiros, convocado para os primeiros dias de julho, em Garstang, na ilha de Thanedd. Ela viaja inteligentemente usando subterfúgios em vez de magia, de modo que é muito difícil segui-la. Na semana passada ainda estava em Elander. Portanto, dentro de 3 ou 4 dias deverá chegar a Gorsvalen, a apenas um passo de Thanedd. Antes, ela terá de passar pelo vilarejo de Anshor. Se você partir imediatamente, poderá ultrapassar aqueles que a perseguem, pois sei que ela está sendo perseguida. Espero, Geralt sorriu de maneira horrenda, que não se trate de alguns agentes reais. Não, falou o advogado, olhando para a estrela com a qual continuava a brincar. Não são agentes. Também não é Rience, que é mais esperto do que você. E, depois do que houve com os irmãos Michelet, enfiou-se num buraco sem ousar pôr o nariz para fora. Yennefer está sendo perseguida por 3 assassinos de aluguel. Imagino que você os conheça. Conheço todos eles. E é por isso que lhe sugiro que os deixe em paz. Não vá para Anshor. Enquanto isso, eu, lançando mão de meus contatos e relações, tentarei subornar os Biltres e inverter o contrato, ou seja, fazer com que eles matem Rience. Se isso der certo... Interrompeu-se repentinamente, fazendo um movimento brusco com o braço. A estrela metálica zuniu em seu vôo e, com um grande estrondo, cravou-se no quadro, bem na testa de Codringer Sênior, furando a tela e penetrando quase até a metade na parede do aposento. Legal, não? O advogado deu um amplo sorriso. Essa estrela é chamada de Orion, uma invenção de além-mar. Tenho treinado com ela há mais de 1 mês e nunca mais erro. Poderá vir a ser útil um dia desses. A 30 passos, essa estrelinha é infalível e mortal, além de poder ser escondida numa luva ou na banda de um chapéu. Há 1 ano ela faz parte do armamento das forças especiais Nilfgaardianas. Você não acha que seria muito engraçado se encontrassem Rience, que espiona para Nilfgaard, com um Orion desses enfiado na têmpora? Não tenho nada a ver com isso. É assunto seu. Há 250 coroas em sua gaveta. É verdade, assentiu Codringer. Interpreto suas palavras como recebimento de carta branca para agir. Vamos fazer 1 minuto de silêncio em respeito à morte do Sr. Rience. Com todos os diabos, por que está fazendo essa careta? Você não tem respeito pela majestade da morte? Tenho. E é grande demais para ficar ouvindo calmamente piadas idiotas sobre ela. Será que você já pensou na própria morte, Codringer? O advogado teve mais um acesso de tosse
e ficou olhando por muito tempo para o lenço com o qual cobrir a boca. Depois ergueu os olhos. Sim, respondeu baixinho. Já pensei. E muito. Mas você não tem de se meter em meus pensamentos, bruxo. Você vai para Anchor? Vou. Ralph Blunden, mais conhecido como Professor. Reimo Cantor. Yasha o Curto. Esses nomes lhe dizem alguma coisa? Não. Os três são muito bons com espadas. Melhores que os irmãos Michelet. Diante disso, sugiro-lhe usar uma arma de longa distância, como essas estrelinhas nilfgaardianas. Se quiser, poderei lhe vender algumas. Tem uma porção delas. Não estou interessado. Elas não são práticas. Fazem muito barulho ao voar. Seu silvo age psicologicamente. Ela é capaz de paralisar de medo o adversário. É possível, mas também pode alertá-lo. Eu seria capaz de me esquivar de um desses projéteis. Só se estivesse vendo quando atirassem. Sei que você tem a capacidade de se esquivar de setas e dardos. No entanto, se estiver de costas... Mesmo que esteja de costas... Duvido. Pois vamos fazer uma aposta, falou Geralt friamente. Eu vou virar com o rosto de frente para o retrato de seu pai idiota e você vai atirar em mim um desses Orions. Se me acertar, você ganhará. Se errar, perderá. E nesse caso, terá de decifrar os manuscritos élficos e conseguir informações sobre a criança de sangue antigo. Rápido. E a crédito. E se eu ganhar, você pegará essas informações e as cederá a Yennefer. Ela lhe pagará e você não será prejudicado. Codringer abriu a gaveta, da qual tirou outro Orion. Você conta com o fato de que eu não aceitarei a aposta? Afirmou mais do que perguntou. Não, sorriu o bruxo. Estou convencido de que vai aceitar. Você está se arriscando muito. Já se esqueceu de que não tenho escrúpulos? Não me esqueci. Mas está chegando o tempo do desprezo, e você segue o progresso e o espírito dos tempos. De outro lado, eu levei a sério sua acusação de anacrônica ingenuidade, e dessa vez decidi arriscar contando com a possibilidade de obter lucro. E então, a aposta está de pé? Está, respondeu Codringer, erguendo-se e pegando a estrela por uma das pontas. A curiosidade sempre se sobrepõe à minha razão. Isso sem falar de inútil misericórdia. Vire-se. O bruxo virou-se. Olhou para o espessamente perfurado rosto estampado no quadro e para o Orion nele cravado. Em seguida, fechou os olhos. A estrela zuniu e penetrou na parede, a 4 polegadas da moldura do retrato. Com todos os diabos! Urrou Codringer. Você nem tentou se esquivar, seu grande filho da puta! Geralt virou-se e sorriu de maneira especialmente horrenda. E por que eu me esquivaria? Ouvi você atirar de um jeito que não ia me acertar. A estalagem estava vazia. Num dos cantos, sentada num banco e virada timidamente para o lado, uma mulher com olhos encavados amamentava uma criança. Um camponês de ombros largos, provavelmente seu marido, dormitava ao lado com as costas apoiadas na parede. Na sombra, atrás do fogareiro, estava sentado mais alguém, que Applegat não conseguia enxergar direito por causa da penumbra reinante no aposento. O dono do estabelecimento ergueu a cabeça e adotou um ar soturno, assim que reconheceu a placa metálica com o brasão de Aedirn pendurada no pescoço do visitante. Applegat já estava acostumado a tal atitude,
Como estafeta real, ele tinha o incondicional direito de requisitar meios de transporte à população. Os decretos reais eram bastante claros. O estafeta podia, em qualquer cidade, em qualquer vilarejo e em qualquer pousada, exigir um cavalo novo, e ai daquele que se negasse a entregá-lo. Evidentemente, o estafeta deixava seu cavalo em troca e pegava o outro assinando um recibo. O proprietário do animal podia procurar o staroste e receber uma indenização. No entanto, isso não costumava ser tão fácil assim, de modo que o estafeta era sempre visto com reserva e desconfiança. Exigirá ou não? Levará consigo para sempre nosso querido dourado? Nossa belezoca, que criamos desde que nasceu? Nosso mimado corvo? Applegat já vira muitas crianças em lágrimas agarradas a seu adorado animal e companheiro de brincadeiras enquanto era selado e levado para fora da cocheira. Mais de uma vez olhara para o rosto empalidecido de adultos diante da impotência e do sentimento de injustiça a qual foram submetidos. Não vou precisar de um cavalo novo, disse rudemente, com a impressão de o estalajadeiro ter soltado um suspiro de alívio. Vou apenas comer algo, porque fiquei com fome durante a viagem. Sobrou alguma coisa na panela? Sobrou um pouco de sopa. Sente-se, por favor, já vou servi-lo. O senhor pretende pernoitar? Está ficando escuro. Applegat pensou por um momento. 2 dias antes se encontrara com Hanson, um estafeta conhecido com quem, seguindo ordens, trocara mensagens. Hanson recebera as cartas e os recados dirigidos ao rei Demawend e partira a pleno galope para Wengerberg por Temeria e Marracan. Já Applegat, com a correspondência destinada ao rei Vizimir da Redânia, seguira na direção de Oxenfurt e Tretogor. Tinha ainda mais de 300 milhas a percorrer. Vou comer e partirei logo em seguida, decidiu. A luz está cheia e a estrada é plana. Como o senhor desejar. A sopa que lhe foi servida era rala e sem gosto, mas o estafeta não prestava atenção a tal tipo de detalhes. Deixava para deliciar-se em casa com a comida preparada pela esposa. Na estrada comia o que lhe era servido. Sorvia a sopa lentamente, segurando a colher de maneira desajeitada, com dedos entumecidos de tanto segurar as rédeas. O gato que dormitava junto do fogareiro ergueu repentinamente a cabeça e bufou. Um estafeta real? Applegat olhou em volta. A pergunta fora feita por aquele que estivera oculto na sombra da qual agora saía, parando ao lado do estafeta. Tinha os cabelos brancos como leite, presos por uma tira de couro. Vestia um gibão cravejado com tachões de prata e calçava botas de cano alto. Por trás de seu ombro direito brilhava o esférico pomo de uma espada presa às suas costas. Para onde o senhor está se dirigindo? Para onde manda a vontade real, respondeu Applegat, friamente. Nunca respondia de outro modo a tal tipo de pergunta. O homem de cabelos brancos ficou em silêncio por algum tempo, olhando inquisitivamente para o estafeta. Seu rosto era de uma palidez sobrenatural e seus olhos estranhamente escuros. A vontade real, falou por fim, com voz desagradável e um tanto rouca. Sem dúvida deve ter-lhe ordenado que se apressasse. Não está pronto para partir imediatamente? E o que isso lhe interessa? Quem é o senhor para me apressar assim? Não sou ninguém, respondeu o desconhecido, sorrindo de maneira particularmente horrível. E não estou apressando. Mas, se estivesse em seu lugar, partiria daqui o mais rápido possível. Não gostaria que lhe acontecesse algo de mal. Applegat
também tinha uma resposta pronta para tal tipo de afirmações. Curta e grossa. Embora não fosse provocativa, ela deixava bem claro a quem servia um estafeta real e que perigo corria todo aquele que ousasse tocar num deles. No entanto, na voz do homem de cabelos brancos havia algo que fez com que Applegarth não usasse a resposta costumeira. Preciso dar um descanso ao cavalo, senhor. 1 hora, talvez 2. Entendo. Assentiu o estranho personagem, erguendo a cabeça e parecendo ouvir sons vindos de fora. Applegarth também fez um esforço para escutar, mas ouviu apenas o murmúrio do vento. Descanse, então, disse o desconhecido, ajeitando o largo cinturão de couro que lhe atravessava diagonalmente o peito. Mas não saia para o pátio. Não importa o que esteja se passando lá, não saia de modo algum. Applegarth não perguntou nada. Seu instinto lhe dizia que era o melhor a fazer. Inclinou-se sobre o prato e retomou a pescaria dos raros torresmos boiando na sopa. Quando voltou a erguer a cabeça, o homem de cabelos brancos já havia saído do aposento. No momento seguinte, ouviu o relincho de um cavalo e o som de cascos batendo no solo. A porta da estalagem se abriu e adentraram 3 homens. Ao vê-los, o estalajadeiro se pôs a limpar ainda mais energicamente um caneco. A mulher com o bebê escorregou sobre o banco para mais perto do marido adormecido e despertou-o com uma cotovelada. Applegarth puxou disfarçadamente para perto de si o tamborete sobre o qual repousava seu cinturão com a espada. Os 3 homens aproximaram-se do balcão, lançando olhares avaliadores sobre os presentes. Moviam-se devagar, fazendo tilintar suas esporas e armas. Sejam bem-vindos, senhores. O estalajadeiro pigarreou e tossiu. O que posso lhes servir? Vodka, respondeu um dos homens, baixo, troncudo, de longos braços simiescos, com 2 espadas zerricanas cruzadas às costas. O senhor vai tomar um trago, professor? Positivamente. E com agrado, concordou o segundo homem, ajeitando sobre o nariz adunco óculos feitos de lentes de polido cristal azulado numa armação de ouro. Desde que a bebida não seja falsificada com o uso de ingredientes inadequados. O estalajadeiro os serviu. Applegarth notou que suas mãos tremiam. Os 3 homens apoiaram as costas no balcão e, sem pressa alguma, ficaram bebericando dos canecos de barro. Senhor estalajadeiro, falou de óculos repentinamente, não teriam passado por aqui há pouco tempo 2 damas viajando apressadas na direção de Gorsvallen? Muitas pessoas passam por aqui, resmungou o estalajadeiro. As damas em questão, continuou o homem devagar, não passariam despercebidas. Uma delas é morena e extraordinariamente bela. Monta um garanhão negro. A outra, mais jovem, de cabelos claros e olhos verdes, cavalga numa égua lobuna. Estiveram aqui? Não. Antecipou-se Applegarth ao estalajadeiro, sentindo um repentino frio nas costas. Não estiveram. Perigo com penas cinzentas. Areia quente. Estafeta? Applegarth assentiu com a cabeça. De onde e para onde? De onde e para onde a vontade real me mandar. As mulheres sobre as quais indaguei, você não as teria encontrado pelo caminho? Não. Tenho a impressão de que você nega rápido demais. Rosnou o terceiro homem, magro e comprido como uma vara. Seus cabelos eram negros e brilhantes, como se tivessem sido alisados com gordura. E não me parece que você tenha se esforçado muito para puxar pela memória. Deixe-o em paz, Amo, disse o de óculos, fazendo um gesto depreciativo com a mão. Ele não passa de um estafeta. Não crie caso. Como se chama este vilarejo estalajadeiro?
Anchor. Qual a distância daqui até Gorsvellen? Como? Quantas milhas? Nunca contei as milhas, mas são 3 dias de viagem. A cavalo? Numa carroça. Bem, exclamou o troncudo repentinamente, endireitando-se e olhando para o pátio através da porta aberta. Dê uma espiada, professor. Quem será aquele tipo? Será que é... O de óculos também olhou para o pátio e seu rosto se contraiu. Sim, rosnou. Decididamente é ele. Acabamos tendo sorte. Vamos esperar que ele entre? Ele não vai entrar. Viu nossos cavalos. Será que ele sabe que nós... Cale a boca, Yasha. Está falando alguma coisa? Vocês podem escolher. Emanou do pátio uma voz rouca, porém possante, a qual Applegarth reconheceu de imediato. Um de vocês vai sair daí e me dizer quem os contratou. Se fizerem isso, poderão partir sem ser incomodados. Ou então saiam os 3 juntos. Aguardo. Filho de uma cadela, praguejou o de cabelos negros. Ele sabe. O que vamos fazer? O de óculos colocou lentamente o caneco sobre o balcão. Aquilo pelo que fomos pagos, respondeu cuspindo na mão, mexendo os dedos e sacando a espada. Diante disso, os outros 2 também desembainharam as suas. O estalajadeiro abriu a boca para soltar um grito, mas fechou-a imediatamente sob o gélido olhar que surgiu de trás das lentes azuis. Fiquem todos sentadinhos, sussurrou de óculos. Nem um pio. Eamon, logo que começarmos, tente alcançá-lo por trás. Boa sorte, rapazes, vamos sair. Teve início assim que saíram. Gemidos, pés batendo no piso de tábuas, sons metálicos de lâminas se chocando. Depois um grito, daqueles de deixar os cabelos de pé. O estalajadeiro empalideceu. A mulher de olhos encavados soltou um grito abafado, apertando a criança contra o peito. O gato saltou de trás do fogareiro, recurvou o dorso e sua cauda eriçou-se toda como uma escova. Applegarth levantou-se da cadeira e escondeu-se num canto. Mantinha a espada sobre os joelhos, ainda na bainha. Do pátio vinham mais sons de pés batendo no piso, silvos e golpes de lâminas. Ah, céu! Gritou alguém selvagemente, e naquele grito, apesar de ser concluído com um palavrão, havia mais desespero do que raiva. Céu! O silvio de uma lâmina. E logo depois, um murro agudo e penetrante, parecendo cortar o ar, seguido por um barulho como se um saco de grãos tivesse caído sobre o piso de tábuas. Mais ao longe, sons nervosos de cascos e relinchos apavorados de cavalos. Sobre o piso de tábuas, passos pesados e rápidos de alguém correndo. A mulher com o bebê colou-se ao marido. O estalajadeiro apoiou as costas na parede. Applegarth desembainhou a espada, mas deixou-a escondida sob o tampo da mesa. O homem corria na direção da estalagem e estava claro que logo apareceria à porta. Antes de alcançá-la, porém, ouviu-se o silvo de uma lâmina. O homem soltou um grito. Parecia que ia cair antes mesmo de adentrar, mas não caiu. Deu alguns passos lentos e desajeitados e só então desabou, bem no centro do aposento, erguendo uma nuvem de poeira que havia se acumulado nas fendas entre as tábuas do piso. Caiu de bruços, impotente, esmagando os braços e encolhendo as pernas. Os óculos com lentes de cristal espatifaram-se com estrondo sobre as tábuas, espalhando-se como grãos de cevada azulada. Debaixo do já imóvel corpo, começou a se alastrar uma brilhante mancha escura. Ninguém se mexeu nem gritou.
O homem de cabelos brancos entrou. Enfiou habilmente a espada na bainha presa às costas e aproximou-se do balcão, sem sequer lançar um olhar para o cadáver. Os homens malvados, disse, estão mortos. Quando chegar o alguazil, é bem possível que se revele haver um prêmio por suas cabeças. Que ele faça com o prêmio o que achar adequado. Sim, senhor, falou o estalajadeiro respeitosamente. Pode ser, acrescentou o homem de cabelos brancos, que apareçam aqui alguns camaradas ou amigos desses homens malvados, perguntando o que aconteceu com eles. Se isso ocorrer, diga-lhes que foram mordidos pelo lobo branco, e recomende-lhes que olhem frequentemente para trás, pois algum dia poderão se virar e dar de cara com o lobo. Quando, após 3 dias de viagem, Apolgat chegou aos portões de Tretogor, já passava da meia-noite. Estava furioso porque perdera bastante tempo junto da fossa e gritara até arranhar a garganta. Os guardas dormiam o sono dos justos e demoraram muito para atendê-lo. Ficou aliviado ao dirigir insultos a eles e a seus ancestrais até 3 gerações. Em seguida ficou ouvindo com grande satisfação o oficial do dia que fora despertado, completar com outros detalhes as acusações que ele fizera às mães, avós e bisavós dos recrutas. Obviamente não havia a menor chance de encontrar-se com o rei Vizimir. Na verdade, tal fato até lhe agradava, pois contava com a possibilidade de dormir até soarem os sinos matinais. Estava enganado. Em vez de ser conduzido a um lugar onde pudesse se deitar, foi levado imediatamente ao aposento do comandante da guarda, onde o esperava um homem zarrão. Apolgat o conhecia. Era Dijkstra, o homem de confiança do rei da Redânia. Dijkstra, e o estafeta sabia disso, estava autorizado a ouvir notícias destinadas exclusivamente aos ouvidos do rei. Apolgat entregou-lhe as cartas. Você tem alguma mensagem verbal? Tenho, nobre senhor. Fale. Demawen para Vizimir. Começou a recitar Apolgat, semicerrando os olhos. Primeiro, os disfarçados estão prontos para a 2ª noite de julho após a lua nova. Fique atento para que Foltest não nos decepcione. Segundo, o congresso dos espertalhões em Taned não será honrado com minha presença, e recomendo-lhe o mesmo. Terceiro, a leoazinha está morta. Dijkstra fez uma careta e tamborilou os dedos no tampo da mesa. Aqui você tem cartas para o rei Demawend. Já a mensagem verbal... Aguce bem os ouvidos e reforce a memória. Repita a seu rei palavra por palavra. Somente a ele e a ninguém mais, entendeu? Entendi, nobre senhor. O teor da mensagem verbal é o seguinte: Vizimir para Demawend. Os disfarçados têm de ser detidos a qualquer custo. Alguém traiu. A chama juntou um exército em Dolgangra e somente aguarda um pretexto. Repita. Apolgat repetiu. Muito bem, assentiu Dijkstra. Você partirá antes do amanhecer. Estou cavalgando há 5 dias, nobre senhor, falou o estafeta esfregando o traseiro. O senhor concordaria que eu dormisse até o meio-dia? E por acaso seu rei Demawend dorme agora à noite? Ou durmo eu? Só pela pergunta você mereceria uma surra. Vão lhe dar algo para comer. Você esticará os ossos por um tempo num monte de palha e partirá antes de o sol raiar. Mandei que lhe desse um garanhão de raça. Você verá que ele voa como o vento. E não faça essa careta.
Tome este saquinho com um prêmio extra para que você não fique falando por aí que o rei Vizimir é pão duro. Obrigado, nobre senhor. Quando estiver atravessando as florestas de Pontar, fique muito atento. Comandos de esquilos foram vistos por lá, além de não faltarem simples bandidos por aquelas bandas. Bem sei disso, senhor. Só o que vi 3 dias atrás, o que você viu? Apolgad relatou rapidamente o que se passara em Anshor. Dijkstra ficou ouvindo, com os possantes antebraços cruzados sobre o peito. O professor falou pensativamente. Heimo Cantor e Yasha o Curto. Mortos pelo bruxo. Em Anshor, na estrada que leva a Gorsvelen, ou seja, a Taned, a Ganstang. E a leoazinha não está viva? O que disse, nobre senhor? Nada de importante, respondeu Dijkstra erguendo a cabeça. Pelo menos para você. Vá descansar e assim que o dia raiar, a caminho. Apolgad comeu o que lhe trouxeram e deitou-se. No entanto, estava tão cansado que não conseguiu dormir o suficiente e antes de amanhecer já estava fora do castelo. O cavalo era realmente rápido, mas teimoso e desobediente. Apolgad não gostava de cavalos assim. Às suas costas, entre a escápula esquerda e a coluna vertebral, sentia uma comichão insuportável. Provavelmente fora mordido por uma pulga enquanto dormitava. E não havia como se coçar. O cavalo relinchou e deu uns passos vacilantes. O estafeta esporeou e partiu a galope. O tempo urgia. Gar Ean, sibilou Cairbre, inclinando-se sobre os galhos de uma árvore para observar a estrada. En doin aen eval a estrade. Toruvel ergueu-se de um pulo, ajeitou a espada presa ao cinturão e deu uma cutucada com a ponta da bota na coxa de Yavenin, que cochilava a seu lado, encostado numa árvore derrubada pelo vento. O elfo levantou-se rapidamente, fazendo uma careta de dor por ter queimado a palma da mão ao se apoiar na areia quente. Que suexas? Um homem cavalgando pela estrada. Só um? Perguntou Yaevin, erguendo o arco e a aljava. Cairbre? Somente um? Sim, e está se aproximando. Então, vamos acabar com ele. Haverá um Doin a menos. Deixe-o em paz, falou Toruviel, segurando-o pelo braço. Não precisamos disso. Nossa tarefa é fazer o reconhecimento do terreno e retornar ao comando. Devemos matar civis pelas estradas? É esse o espírito de nossa luta pela liberdade? Precisamente, afaste-se. Se deixarmos um cadáver na estrada, a primeira patrulha que passar vai soar o alarme e o exército sairá em nossa perseguição. Vão cercar os bosques e poderemos ter problemas ao tentar atravessar o rio. São raras as pessoas que passam por esta estrada. Até encontrarem o corpo, estaremos longe. Aquele cavaleiro já está longe demais, disse Cairbre, de cima da árvore. Em vez de discutir, vocês deviam ter disparado. Agora não há como acertá-lo. Está a mais de 200 passos. Com meu arco de 60 libras? Indagou Yaevin, alisando seu arco uno. E com uma flecha de 30 polegadas? Além disso, não são 200 passos. No máximo 150. Mire que espara Anli. Yaevin, deixe isso pra lá. Taesaep, Toruviel. O elfo virou o gorro para que a cauda de esquilo presa a ele não lhe atrapalhasse a visão, esticou a corda do arco com força até o punho tocar no ouvido, mirou com cuidado e disparou.
Applegat não ouviu o disparo. Tratava-se de uma seta silenciosa, especialmente munida de longas e finas penas cinzentas e com a parte de trás estriada para aumentar a rigidez e diminuir o peso. Afiada como uma navalha, a ponta tripartite acertou o estafeta nas costas, fincando-se com ímpeto num ponto entre a escápula esquerda e a coluna vertebral. As 3 lâminas da ponta estavam fixas em ângulo, de modo que, ao se cravarem no corpo, fizeram com que a seta girasse e penetrasse como um parafuso, rasgando tecidos, massacrando vasos sanguíneos e destroçando ossos. Applegat caiu com o peito sobre o pescoço do cavalo e escorregou para o chão, inerte como um saco de algodão. A areia que cobria a estrada era muito quente, tão aquecida pelo sol que chegava a queimar. No entanto, o estafeta não sentiu mais nada. Morreu instantaneamente. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.